quem nunca viu o Clube Penguin, não tem a menor ideia do que eu estou falando, tem um videozinho muito rápido, de 1 minuto. Troca para mim, por favor. É o outro, mais pro lado. Não, mais um pro lado. Peraí, vou ter que guiar com poderes Jedi. Vai na pastinha Isso, Chuchu. Minimiza essa janela. Alguém me ajuda aqui? Alguém é especialista em Windows? Desculpa falar a palavra, desculpa, Microsoft. Isso. Vídeo. Isso. Isso, Xuxa, obrigado. Volta na apresentação para mim, por favor. Certamente tem gente de imprensa aqui. Quando eu faço apresentações do Clube Penguin para a imprensa, isso em qualquer país, é interessante que como é um negócio... Isso. Isso. Alt F4 funciona. Brincadeira. Faz isso. Quando eu apresento o Clube Penguin para a imprensa, you win. Quando eu apresento o Clube Penguin para a imprensa, é normal acontecer uma certa confusão, porque eu falo o seguinte, né, o Clube Penguin é um mundo virtual pensado para meninos e meninas de 5 a 14 anos, elementos de interação social, aprendizagem e diversão. Quando eu falo mundo virtual, a primeira pergunta que eu ouço é: o Clube Penguin é um Second Life para crianças? Sim e não. Todo mundo conheceu o Second Life, todo mundo participou da bolha do Second Life, eu não sei onde ele está agora. Mas assim, o Second Life ele era um exemplo de um tipo de mundo virtual. Coca-Cola e pinga são bebidas. Não é porque, sei lá, pinga não dá certo que você fala bebida não dá certo. O Second Life ele foi um exemplo de um tipo de mundo virtual. O Clube Penguin é um outro exemplo de um outro tipo, inclusive, de mundo virtual. Então ele não é uma tradução de Second Life para crianças. Quando eu falo de interação social, isso acontece muito. As pessoas falam, então o Clube Penguin é uma rede social para crianças, ele é um Facebook para crianças. Não é. Ele tem elementos sociais, você pode sim fazer amigos, você pode sim conversar com seus amigos e realizar atividade junto, mas ele não é uma rede social como é um Facebook, como é um Orkut. Por quê? Quando você fala de uma rede social desse tipo, o objetivo da rede social é justamente você compartilhar informação. Então você fala quem você é, onde você mora, o que é que você faz, o que é que você está fazendo agora, sobe foto, sobe link, enfim, é expor. Quando eu falo de crianças na internet, eu tenho que proteger essa privacidade. Então, dentro do Clube Penguin, a interação social ela se dá unicamente dentro do próprio ambiente. Então, ali dentro você não consegue, você não pode compartilhar dados pessoais. Então, eu não posso dizer meu nome verdadeiro, que colégio eu estudo, que rua eu moro, o que eu gosto de fazer. Você não sobe foto, você não compartilha link, você não manda e-mail, você não manda número de telefone. Por quê? Justamente proteger a criança dentro daquele espaço. Então, a interação social ela acontece unicamente dentro do ambiente virtual, ela não extrapola. E quando eu falo de diversão, e junto tudo isso, me perguntam também, o Club Penguin é um World of Warcraft para crianças?
sim e não. Né? Você tem elementos que são comuns, você tem uma narrativa contínua, você tem em alguns aspectos um caráter evolutivo em algumas coisas que você faz ali dentro, mas quem já jogou os dois sabe que são, né, um pouco diferentes, né? São um pouquinho diferentes. Mais um. Ups. Isso. Se o Clube Penguin não é tudo aquilo, o que ele é? Né? Eu não estou preocupado tanto com classificações, se ele é alguma coisa, se ele não é, se ele é uma rede social, não é uma rede social, ele é um mundo virtual, não é um mundo virtual. O que a gente quer que ele seja a gente quer que ele seja divertido para as crianças. Então, se você tem uma criança de 5 a 14 anos, aquele espaço foi feito para ela. Né? Ali dentro ela vai encontrar, mesmo dentro dessa amplitude enorme de idade, quando eu falo 5 e 14 anos, é um mundo. Uma criança de 5 e 6 é diferente de uma de 8, que é diferente de uma de 14. Mas ainda assim, dentro daquele mundo, você tem elementos que acabam atendendo essas diferentes expectativas. A gente quer também, e trabalha muito forte, para que esse ambiente seja o mais seguro possível. Estamos falando de crianças na internet. Quem tem filhos aqui, estamos falando dos seus filhos na internet. Estamos falando que você pode deixar os seus filhos com tranquilidade dentro desse ambiente, enquanto você vai fazer alguma outra coisa, que ali dentro ele está protegido, ele está sendo monitorado, ele está num ambiente que foi feito, planejado desde o início para ele. Diga, Fábio. Tá. Mas para você não ficar triste que você tem um pinguim, eu posso responder agora. Na verdade, assim, existem alguns níveis de proteção. Quem trabalha na parte mais técnica, invadindo o site de madrugada, sabe que você tem níveis de proteção, você faz proteção em camadas. Uma dessas proteções, e uma bastante eficiente, é sim um sistema de filtro de palavras que nós mesmos criamos, e é um sistema que ele é atualizado diariamente, ou mais do que isso, ele é atualizado online com uma equipe própria para isso. Hoje eu tenho mais de 60% da minha equipe, eu tenho 400 pessoas espalhadas em 6 escritórios do mundo inteiro. Mais de 60% dessas pessoas é dedicada exclusivamente à segurança e monitoramento. Então a gente tem esse sistema justamente para impedir que coisas que não são adequadas às crianças possam passar ali dentro do sistema. O que pode não ser adequado? Conteúdo sexual, palavrão, conteúdo de ódio, conteúdo racista, enfim, qualquer coisa que você, se você vê seu filho fazendo ou falando, você vai repreendê-lo de alguma maneira. Né? Esse filtro ele é interessante também porque ele leva em consideração não somente coisas óbvias, né, como a palavra que começa com F, né, a gente não fala palavrão lá dentro, então the F word, não apenas coisas óbvias, como também palavras que mudam o significado em função de alguma coisa cultural. Então, aconteceu um caso, por exemplo, de uma música do 50 Cent, que nessa música ele usava, lembra o nome de um doce nos Estados Unidos, que é um doce que você compra, enfim. Ele usava o nome desse doce com um cunho um pouco sexual. Né? Então, vem aqui, né, comer o meu, enfim. Né? Ainda que se você olhar essa palavra isoladamente, ela é uma palavra como outra qualquer. Eu posso pegar caneta. Caneta é uma palavra, é um negócio que você usa para escrever. Então caneta tudo bem. Mas de repente, em função de algum contexto cultural, em função da pop culture, que vocês têm que estudar aí todo dia, essa caneta ela pode mudar o significado. Pode ter uma música de alguém falando, caneta, caneta. Então a gente leva em consideração esses aspectos que variam conforme o tempo e conforme a cultura. E a gente também leva em consideração a variância de idiomas. Né? Então eu falei que eu cuido do que é português e do que é espanhol. Quando eu falo português, eu falo 8 países do mundo. Quando eu falo espanhol, eu estou falando de 25 países do mundo. Quem já brincou com aquela piadinha do português de Portugal, né? O puto está atrás da bicha esperando, né? Em Portugal ele tem um significado que é totalmente inocente, né? O moleque está ali na fila esperando o ônibus. No Brasil é outra coisa. Então eu também levo em consideração essas variâncias nos 8 países em português e nos 25 países em espanhol, que é ainda mais difícil. E a minha equipe, né, os 60% da equipe que está dedicada a isso, eles têm um segundo nível de monitoramento. Então eles vão observando, a gente observa absolutamente tudo que acontece ali dentro do mundo virtual.
24 horas por dia, espalhado nesses 6 escritórios, do Canadá até Sydney, na Austrália, passando por diferentes fusos horários. Respondeu? Como é que funciona esse negócio do Club Penguin, né? O Club Penguin ele é uma ilha. Esse mundo virtual ele foi construído em cima de uma ilha, essa ilha coberta de neve. Essa ilha ela tem mais de 20 áreas que são interconectadas. Então você cria um avatar, né? Ele é avatar based. Então qualquer criança pode entrar, gratuitamente criar o seu avatar. Esse aqui é o meu, é o Elvis. E com esse avatar você caminha por essa ilha e você vai interagindo com outras criancinhas. Então naquele vídeo que eu mostrei no início, cada pinguinzinho que vocês viam ali naquele cenário é uma criança em alguma parte do mundo. Né? E essas crianças elas podem ter experiências mais individuais. Então eu posso entrar ali, posso customizar meu iglu, posso mudar meu pinguinzinho, posso caminhar pela ilha, posso conversar com as pessoas. E eu tenho experiências que são conjuntas ou em comunidade. Eu posso jogar aqui jogar contra o meu amigo. De maneira que a gente consiga atender a diferentes expectativas dessas diferentes idades e das diferentes personalidades das crianças mesmo. Esse jogo do Ninja é bem bacana, então vale a pena vocês entrarem e dar uma jogada. Hoje o Club Penguin ele é jogado em todos os países do mundo. Absolutamente todos os países oficialmente reconhecidos pela ONU no mundo, você tem uma criancinha jogando o Club Penguin. Ele é gigantesco aqui no Brasil, infelizmente eu não compartilho números, mas quem tem acesso a NetRatings, quem tem acesso a Comscore, vai ver que o Club Penguin é um dos sites infantis mais acessados do Brasil, fica atrás dos portais, só fica atrás de Terra, IG, UOL. Depois disso, um site vertical e dedicado é o Club Penguin. E o idioma, a gente tem 4 idiomas disponíveis hoje. O inglês começou em 2005, português, que foi o primeiro idioma internacional, o primeiro idioma diferente do inglês, que a gente lançou em outubro de 2008, e a razão por lançar português, né, inglês e depois português, por quê? Porque a comunidade brasileira, ela já era bastante forte dentro do Club Penguin. O brasileiro ele é um heavy user de qualquer coisa nova. E brasileiro ele tem um senso de apropriação bastante grande. Então, para quem lembra 2006, o Orkut surgindo, então todo mundo recrutando os amigos, vamos ser mais do que os americanos. E aí você tinha aquele ranking de bandeirinhas, e os brasileiros se juntando até que conquistamos o Orkut, somos mais que os americanos. Aí vai todo mundo para o Twitter, aí o português é o segundo idioma mais falado no Twitter. Agora vai para o Facebook, vai para o Foursquare. O brasileiro ele tem esse senso de apropriação. Com o Club Penguin aconteceu a mesma coisa. As crianças brasileiras elas eram extremamente ativas ali dentro. Em 2009 lançou uma versão em francês e depois também no meio de 2009 lançamos a versão em espanhol. O que é legal do idioma é que o idioma é só um layer, o idioma é só uma camada. Você não tem versões do site por idioma ou por país. Não é que não existe uma versão canadense que tem você vai jogar hóquei e a versão brasileira você vai jogar futebol. A experiência é a mesma, o idioma é uma camada e o mais legal é que o jogador ele pode escolher qual idioma ele quer e ele vai jogar exatamente com o mesmo avatar, ele pode jogar com os mesmos amigos. Isso é bacana do ponto de vista de educação e de novo, é uma coisa que a educação acaba sendo um pouco escondida dentro da diversão, é que você tem inclusive escolas de idiomas que usam o Club Penguin para incitar as crianças a praticar o idioma. Então você tem lá uma criança de 6 anos numa aula de conversação em inglês. Chato pra caramba, a criança não se solta. Aí você coloca ela jogando com o pinguim dela, com os amigos dela, num layer que mostra as coisas em inglês e ela vai se soltar mais. Inclusive existem alguns servers, algumas salas aqui dentro, que ela faz a tradução automática da mensagem de um idioma para o outro. Então, se você tem uma criancinha na França e você tem uma criancinha no México, a criancinha no México manda uma mensagem em espanhol, a criancinha da França vem em francês. E eles conseguem interagir, independente do idioma. Porque o idioma é a única barreira, na verdade, aqui dentro. Eu falei, o mundo virtual, ele está fora da realidade, ele não respeita as barreiras geográficas. Então, como é que a gente quebra a última barreira existente, que é o idioma? A gente faz essa tradução simultânea.